pioneirismo é uma característica dos cearenses. Aqui no estado surgiu a primeira Academia de Letras do Brasil. Agora o Ceará cria a Academia Brasileira de Psicólogos e Escritores, a primeira a reunir esses profissionais integrando arte e ciência. Hoje vamos conhecer mais sobre essa nova entidade. A psicologia é uma área profissional que existe há 52 anos. Mas para a construção de uma ciência, ela ainda é considerada um bebê. Mesmo assim, o saber psicológico cresceu muito e hoje temos no Brasil mais de 220 mil psicólogos. Esse saber, unido à literatura, vem sendo discutido na Academia Brasileira de Psicólogos e Escritores, criada no ano passado aqui no Ceará. A entidade reúne várias especialidades da psicologia. Nós temos psicólogos do esporte, nós temos psicólogos hospitalares, temos psicólogos voltados para a área de recursos humanos, outros na área de clínica. Nos reunimos para falar sobre as diversas psicologias, né? As reflexões na nossa sociedade. Esses psicólogos todos se reuniram exatamente para isso, para poder refletirmos sobre a nossa profissão e ajudar também pessoas que estão agora, né, entrando na universidade. Nós estamos abertos para isso. A nossa academia é uma academia jovem, né? Temos algumas pessoas já com algum tempo de mercado, mas também temos pessoas que são membros fundadores muito jovens, acabaram de se formar, mas estão fazendo mestrado, doutorado, né? Então, assim, uma academia que realmente veio para interagir com o novo. Os psicólogos estudam as emoções. Os 3 componentes básicos desse estudo são a fisiologia, a expressão comportamental e a cognição. Na academia, essa ciência ganha uma divulgação maior, unida à literatura. A nossa academia quer preservar a história da psicologia e destacando a sua importância na construção, para a construção do saber psicológico. Isso através de vários livros, artigos, revistas, jornais, que nós da academia, os membros, já estão escrevendo e nós estamos editando. Nós já fizemos o ciclo de palestra sobre dependência química, palestra sobre coaching, palestras sobre autoestima e outras. Nossas palestras são abertas ao público, para estudante de psicologia, quem tem interesse no saber psicológico, quem quer realmente conhecer a psicologia. Nossa entidade tem esse interesse de destacar a psicologia e tomar consciência que é uma ciência realmente que trabalha em prol da alma humana. Embora jovem, a Academia Brasileira de Psicólogos e Escritores realiza várias atividades. Os acadêmicos se reúnem mensalmente. Qualquer psicólogo interessado, no caso nós nos reunimos ao 3º sábado de cada mês, não é? Na rua Bento Albuquerque, 1761, a partir das 9 horas nos reunimos, não é? E nessas reuniões nós trocamos ideias sobre o futuro da academia, troca de conhecimento científico, conhecimento literário sobre os membros, não é? Sobre conhecimento dos membros. Já discutimos diversos artigos científicos, alguns dos que foram para o livro, discutimos diversas teorias da psicologia e algumas teorias também que são tanto da literatura como da psicologia, como algumas teorias narrativas e contos, não é? Que perpassam também histórias psicológicas também. A gente já está programando um 2º livro já para esse ano, né? E a gente está programando também um ciclo de palestras. Estamos abertos à participação, vai ser um evento aberto na FIEC, como foram os outros eventos, né? Os próximos eventos do ciclo de palestras, que em breve serão divulgados, serão também eventos abertos, que acontecerão na FIEC. Durante todo o mês, nós apresentamos jovens alunos da Escola Técnica CEPEP que visitaram a TVC e deixaram dicas de leitura. Hoje encerramos os depoimentos do grupo e teremos o livro de cabeceira do professor da turma, Marcos Vinícius. Bem, a dica de livro que eu deixo para vocês é o livro Noções de Perdas em Segurança do Trabalho, editora Senac. Ele fala bastante sobre a questão da prevenção da saúde e a questão do ambiente de trabalho, através de informações simples, leitura dinâmica,
conhecemos o patamar do dia a dia das ações da segurança do trabalho, meio ambiente e do cuidado para com o trabalhador. Agradecemos a editora Novo Conceito, o envio dos romances Zack e Mia, da australiana A.J. Betts, que conta a história de 2 adolescentes que se conheceram em um hospital. E o outro é o 172 Horas na Lua, de Johan Hatzer, um romance sobre 3 adolescentes que vencem um sorteio para passar uma semana numa base lunar. São 2 boas dicas de leitura. Tatiana, é um prazer muito grande estar recebendo aqui no Papo Literário o jornalista e escritor Lira Neto, que conquistou o Brasil e acaba de ser homenageado pelo projeto Catadores de História e Contadores de Sonhos, aqui no Ceará. Lira, muito bom esse reconhecimento também na sua terra, né? Olha, é sempre muito bom você receber esse tipo de homenagem, mas principalmente num projeto como esse. É um projeto tão bacana, tão bonito, né? Um projeto idealizado pela Rockman, que tem a intenção, né, e o propósito de levar a leitura, o mundo da leitura, o mundo dos livros para as crianças das escolas públicas de Fortaleza, né? Dessa semana eu tive a oportunidade de sentir uma das maiores emoções da minha vida, que foi subir ao palco do José de Alencar, numa plateia formada majoritariamente por crianças, alunas das escolas públicas, e dar nome a um prêmio, o Prêmio Lira Neto, olha só, que honra, né? Que orgulho, para a professora que foi a primeira colocada entre os contadores de história. Elas foram qualificadas para contar histórias para os alunos e houve a grande final, e a grande vencedora ganhou este prêmio Lira Neto, que para mim foi um orgulho duplo. Primeiro, por ser em Fortaleza, ser no Ceará, e depois por ser algo tão precioso quanto é o encantamento, o estímulo, né, à leitura e ao contato das crianças com o mundo dos livros. Muito bacana. E ainda mais no José de Alencar, que é um personagem que você biografou também. Pois é, eu até falei isso lá quando eu subi ao palco do José de Alencar, que para mim, o Teatro José de Alencar para mim é um templo. O Teatro do José de Alencar, para mim, é a catedral da cultura do Ceará, né? E eu sempre estive na plateia, né? Foi ali que o Teatro José de Alencar é responsável muito pela minha formação cultural, intelectual, afetiva, sentimental com a cidade de Fortaleza. E dá nome, de fato, né? É um personagem que eu biografei, José de Alencar. Uma vez, Mônica, me perguntaram, né, quando eu tinha publicado a biografia do José de Alencar, que chamou O Inimigo do Rei, que é um livro que está no momento esgotado, mas que no ano que vem a Companhia das Letras vai reeditar, me perguntaram o seguinte: você não acha que Fortaleza faz muita onda, muita marola com o nome do Alencar? Tem Praça José de Alencar, tem Teatro José de Alencar, tem Praia de Iracema. Eu disse, olha, o Ceará faz muito pouco ainda, né? O Alencar tem uma importância não só para a literatura cearense, né, mas para a própria formação da literatura nacional. José de Alencar tinha um propósito deliberado, isso está muito claro nos seus documentos, de fundar o conceito de nacionalidade entre nós, naquele momento do século XIX. Então, Alencar tem mais que ser reverenciado, e quanto mais praças, logradouros, instituições com o nome de Alencar, melhor. Com certeza, como se faz com Shakespeare na Inglaterra, com, né, Cervantes na Espanha. E José de Alencar foi elogiado, inclusive, por Machado de Assis, que é considerado o nosso maior escritor também, né? É interessante notar que o Machado era mais novo do que o Alencar. E o Machado tinha o José de Alencar como uma espécie de referência, uma espécie de mestre. E tanto é que nos últimos anos de vida do José de Alencar, o Machado estava muito próximo a ele, acompanhando ali os momentos finais. E conta o Machado de Assis que uma das grandes dúvidas que o Alencar alimentava nesse final de vida era: Machado, será que eu passarei à posteridade? Será que daqui a 100 anos ainda estarão falando do meu nome? Né? E o Machado de Assis, inclusive, fez o discurso fúnebre quando o Alencar morreu, e ele disse exatamente isso: tu sobreviverás, inclusive fazendo uma citação ao último trecho do Guarani, né? O romance, talvez, junto com Iracema, a obra-prima desse escritor que todos nós devemos conhecer e todos nós devemos amar. Super interessante. E o José de Alencar tinha um lado político, né, também muito forte. E você tem biografado muitos políticos, né? Como é que é? É um tema que lhe atrai, que você gosta de biografar também, os políticos?
Olha, eu gosto de biografar pessoas, eu gosto de biografar seres humanos, né, nas suas mais variadas áreas. Né? Eu acho que, seja na política, seja na literatura, seja na música, como é o caso de Maísa, seja na área da religiosidade popular, como é o Padre Cícero, na verdade, eu gosto de biografar personagens intensos, personagens viscerais, né, e a política acabou... Faz parte também de todos. A política está em tudo, né? A política está em tudo, Paulo. A política está na cultura, a política está na religião, a política permeia a vida e sociedade, a política está, inclusive, em projetos que incentivam a leitura. Isso é um ato político, né? Então, tudo é um ato político. Inclusive, não participar da política também é um ato político. A omissão política também é um ato político, né? Então, a política acaba permeando qualquer desvão do cotidiano, né, de um cidadão e de uma sociedade. E desses, qual foi que deu mais trabalho, desses biografados? Olha, cada um deu o seu trabalho específico, cada um teve todos os desafios, mas sem dúvida, talvez o Getúlio, pela magnitude do personagem, pelo tanto de tempo que ele passou no poder, pelas transformações que ele provocou, que ele motivou, que ele promoveu, Getúlio, pelo tamanho do trabalho, inclusive, pelos anos que ele passou a presidência, mas também pelos 3 volumes, né, uma obra que me tomou quase 6 anos de trabalho intenso, exaustivo. Talvez o Getúlio tenha sido, né, aquele personagem que, eu não digo que me deu mais trabalho, todos eles me dão, mas que me deu, que me exigiu uma maior concentração de tempo, né, e de atenção. Né? E acabou virando filme também, não é? É preciso esclarecer uma coisa. O filme do João Jardim, que é um belíssimo filme, que relata os últimos anos do Getúlio, não é um filme adaptado do meu livro. O meu livro foi vendido para cinema e para TV, ainda está sendo produzido o filme decorrente da minha obra, né? O filme do João Jardim, inclusive nós trocamos muitas ideias, nós conversamos, e eu acho o filme do João Jardim de uma honestidade, eu acho o filme do João Jardim tem o grande mérito de não querer estabelecer licenças poéticas, ele se prendeu muito na documentação sólida, né? E eu assisti o filme com muita emoção, com muita... mais de uma vez, inclusive, todas as vezes eu me comovo, não só com a história em si, mas com um trabalho muito, muito preciso, né, do João. Mas, em breve, na televisão e nos cinemas, vocês terão uma surpresa, né, o Getúlio, a partir do meu trabalho. Não vou estragar a surpresa. E esses filmes, esses livros, essas biografias, são muito importantes para as novas gerações, principalmente, saberem como tudo ocorreu, né? É uma referência para a nossa história também. Olha, eu sempre digo o seguinte, que quando você biografa um indivíduo, você não está biografando só um homem, né? Você está biografando toda uma época, todo um contexto. Então, portanto, as biografias são uma forma de você conhecer a história, né? E o conhecimento histórico é absolutamente indispensável para a construção da cidadania. Você só será um bom cidadão, você só será um cidadão consciente, crítico, se você conhecer a história. Para entender o estado em que vivemos hoje, o Brasil que vivemos hoje, você precisa entender como chegamos aqui. E quem nos dá esse conhecimento é justamente a história. Maravilha. Agora você está vindo com um personagem bem diferente. já passou aí, estava meio escondido, mas já descobriram. É um personagem que é múltiplo, não é isso? Pela primeira vez eu não vou fazer uma biografia de um indivíduo. Eu sempre biografei uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher, no caso da Maísa, no caso de todos os outros. Dessa vez eu vou biografar, vamos dizer assim, um grupo de pessoas, né? Na verdade, vou biografar o samba. Né? Já revelaram, era segredo, mas já abriram, então é isso. Eu estou fazendo um livro, já estou trabalhando há algum tempo com ele, há alguns anos com isso, já venho juntando material, fazendo entrevistas, pesquisando em arquivos, e é um livro que também me tomará mais alguns anos de trabalho, não é um livro para agora, né? Uma biografia demanda tempo, uma pesquisa dessa demanda tempo, mas eu quero fazer um livro não sobre música. Eu não sou músico, eu não entendo de música, eu entendo de vidas, é o que eu pretensamente, supostamente entendo. Então é um livro que vai contar a história, a trajetória, as biografias dos grandes sambistas, né, que ajudaram a formar com sua contribuição coletiva esse gênero que é essencialmente a alma brasileira, né? O samba e a alma brasileira são quase sinônimos. Então é um desafio que eu estou me propondo de biografar vários indivíduos. Na verdade, ao biografar vários indivíduos, eu estou biografando um personagem, vamos dizer assim, com todas as aspas, né, o personagem chamado samba. Muito importante.
Lira, parabéns. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Sempre que estou aqui no Papo Literário, eu adoro e sempre tem sido conversas agradabilíssimas. Quem sabe, assim que eu estiver com o livro mais adiantado do samba, a gente volte aqui para falar sobre isso. Com certeza. O produtor cultural é um profissional fundamental para a articulação entre artistas, públicos, apoiadores e espaços. Por ele passa a concepção e a execução de ações, eventos e empreendimentos. Mas a profissão ainda é pouco conhecida no Brasil. Pensando nisso, a pesquisadora e produtora cultural Raquel Gadelha lançou o livro Produção Cultural, que aborda o tema de forma abrangente. Quando vamos a um show musical, a uma bienal de livros ou a um festival de teatro, não percebemos que para que tudo aconteça por trás existe também o produtor cultural. O produtor, ele não só organiza o que existe, e aí ele tem que organizar super bem feito, porque tem uma responsabilidade com várias pessoas, mas ele também enxerga a oportunidade aonde não existe. Então, os produtores, por exemplo, você vê, através de iniciativa de produtores, foi criado aqui no Ceará o Festival de Jazz, a Bienal de Dança, o Cine Ceará, a Feira da Música e diversos outros projetos. Mas aqui no Ceará, ainda são poucas as publicações sobre essa área de atuação. Quase não existe livro sobre produção cultural no Brasil. São pouquíssimos, porque é uma atividade relativamente recente, pouco conhecida. E a ideia de fazer esse livro, ele é fruto de uma dissertação de mestrado que eu fiz em políticas públicas e é um pouco também a história de tudo que eu vivi. A atividade da produção cultural não era ainda reconhecido como uma profissão, aí vieram as leis de incentivo à cultura e aí começaram a surgir produtoras profissionais. Agora, na gestão, do presidente Lula para cá, surgiram novas políticas públicas já de acessibilidade, de democratização e veio outra geração de produtores culturais. Neste livro, a produtora cultural e antropóloga Raquel Gadelha mostra como trabalha o produtor cultural e a importância dele na sociedade. É uma atividade que equilibra a administração, a gestão e, ao mesmo tempo, a imensa sensibilidade para lidar com as artes. O produtor cultural, ele é um mediador. Ele fica, digamos assim, ele faz a roda girar, ele liga os artistas ao público, à crítica, à imprensa, Ele é muito importante, ele leva os projetos culturais aonde o Estado não alcança, ele faz as coisas acontecer. Nesse livro eu entrevisto 20 produtores culturais de diversas gerações e eu até classifico assim como os produtores artistas da década de 60, 70, os produtores empreendedores que vieram aí já com as leis de incentivo, que pediam projetos mais estruturados, e agora os produtores gestores, que são pessoas que vêm dos movimentos sociais, dos coletivos, dos movimentos estudantis, grupos de artistas que fazem a sua própria produção, a sua própria gestão. E se você quer saber mais sobre a produção cultural, veja como adquirir o livro. O livro ele é editado pelo Armazém da Cultura, ele está à venda nas principais livrarias e também no site da editora online. Uma arte que vem desde o início da humanidade. A contação de histórias voltou a ganhar mais espaço nas escolas e até em outras áreas profissionais. Uma das mais famosas contadoras de histórias do mundo, a africana Ino Sorce, veio ao Ceará para transmitir um pouco mais dessa técnica para os cearenses. O hábito de contar histórias é tão antigo que acredita-se que a prática existe desde os primórdios da humanidade. Afinal, muito do que sabemos hoje sobre nosso passado chegou até nós através da contação. Assim, podemos compreender que o hábito de contar histórias sempre foi um meio de prática social e cultural entre os povos. Eis que o pai volta e pergunta ao mais velho, sábio, o que foi que levou o final daquela história. Para Ino Sorce, uma das maiores contadoras de histórias da atualidade, a prática é algo que nasceu com o ser humano. Tinha o sonido, a luz,
sonido, o sonido, luz, e depois, como, aonde vai essa luz? Onde vai esse som? Vamos criar uma história sobre onde vai a luz, onde vai o sonido. E para ser um bom contador de histórias, não é preciso ter uma boa técnica. É preciso, antes de tudo, senti-la e abrir-se às possibilidades de imaginar. Dá sentido à experiência da vida. A tudo que impactou sobre nós outros. É assim. E toda essa magia que envolve a contação de história é retratada no filme Coração de Tinta, onde os personagens, ao lerem seus livros, dão vida às narrativas. Totó era um cachorrinho preto com pelos longos e macios. Totó, vai me colocar numa enrascada. O melhor lugar para aprender a contar contos é escutando contos, ou narrados, ou lidos de algum livro. A palavra ela é vinculada pela emoção desse narrador. Então a gente cria empatia com essa emoção e acaba tentando reproduzir. Carmen é deficiente visual e a contação de histórias entrou muito cedo em sua vida. Para ela, contar histórias é muito mais que abrir um livro, é abrir-se a novos caminhos. Desenvolve a nossa memória, ela desenvolve a experiência de contarmos para nós mesmos as nossas próprias histórias e levarmos essa verdade que está dentro do nosso coração através desses contos. Bom, agora basta escolher uma boa história e passá-la adiante. Pode ser dos livros ou até mesmo uma história inventada. O importante mesmo é contá-la com o coração. No dengo, no carinho, na ração e aqui e acolá um pedacinho de carne. E chegou a hora de saber que livros ocuparam o topo da lista dos mais vendidos nesta semana em Fortaleza. A pesquisa foi feita na livraria Smile, no Benfica. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Insurgente, de Verônica Roth. Na Chicago futurista, criada em Divergente, as facções estão desmoronando. A jovem Tris tenta salvar aqueles que ama e a própria vida, enquanto lida com questões como mágoa e perdão, identidade, lealdade e política. Já a obra de autor nacional mais comercializada foi Casamento Blindado, de Renato e Cristiane Cardoso. No livro, eles dão dicas para casais melhorarem a comunicação, estabelecerem uma dinâmica harmoniosa e contornarem crises do relacionamento. E a publicação de autor cearense mais vendida foi Enem Total, da editora Smile, que traz dicas para a realização das provas desse concurso. E como a primavera chegou, o nosso clipoema foi inspirado na crônica poética Primavera se Abrindo, de Clarice Lispector. A narração é de Henriette de Salve. Na primavera do ano passado, ganhei de uma grande amiga uma planta, prímula, tão misteriosa que no seu mistério está contida a explicação inexplicável de uma presença divina. O segredo do cosmos. Essa planta, que aparentemente nada tem de singular, é dona do segredo da natureza. Quando se aproxima a primavera, suas folhas morrem e em lugar delas nascem várias flores fechadas. A cor é roxo, violeta e branco. E mesmo fechadas, têm um perfume feminino e masculino que é extremamente estonteador. O segredo destas flores fechadas é que exatamente no primeiro dia da primavera, elas se abrem e se dão ao mundo. E então, gostaram? Como diz Clarice Lispector, é muito bom se abrir para o mundo. O Papo Literário de hoje fica por aqui, mas a gente volta no próximo sábado com novas atrações. Até lá!